Bem-vindos, então, também bem-vindas quem está acompanhando a gente. Oi, Laina, Oi, boa noite. boa noite. Que bom te ter aqui. Obrigada por aceitar o meu convite. É uma honra poder conversar com você nessa noite. Eu que E agradeço. eu queria te convidar para você se apresentar. Eu também vou me apresentar depois de você, Uhum. para quem não me conhece, talvez, né? E queria convidar as pessoas. Oi, Cris. Cris está dando oi pra gente. A Pri, bem-vindas. Tomara que seja um papo bem gostoso, tenho certeza que vai ser. E eu queria convidar para quem está aqui com a gente para vocês participarem também, para vocês colocarem as coisas que vocês acharem que é interessante para contribuir, que vocês possam também colocar relatos, pensamentos, dúvidas. A ideia é que seja uma conversa entre nós. A Pri tá falando que o Santiago tá vendo você também, Laina. Ai, Ah, sim, oi, matou a Santi. saudade. Então, eu queria pedir para você se apresentar. Então, eu sou a Laina, como tu já falou, né? Eu, eu costumo me definir, né, pelo que eu estudei, pelo que eu aprendi, porque eu acho que isso movimenta muito de quem eu sou. Então, eu estudei filosofia durante muito tempo, fiz mestrado nessa área também, sempre tentando entender os processos de conhecimento e a linguagem envolvida nisso, né? Como a forma como nós entendemos o mundo passa pela linguagem e como isso acontece, né? E depois eu direcionei esses estudos para a ética, né? E enquanto eu fazia tudo isso, eu estava trabalhando com educação. Então, sempre estabelecendo os paralelos, assim, porque para mim é um valor muito importante que o que a gente sabe teoricamente faça sentido prático. E hoje eu diria que nessas alturas, não sempre, mas nessas alturas da vida, não só sentido prático, como sentido emocional. Então, que a gente encontre uma coerência entre o que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz, né? E eu também acho que me define a maternidade. Então, eu sou mãe do Arthur e do Martim, né? E continuo estudando, continuo tentando me tornar uma pessoa melhor e entender mais aquilo que acho que ajuda para isso, né? E aí, então, a pedagogia Montessori é esse caminho que eu encontrei para unir o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço. Eu acho que Muito é isso. interessante. Obrigada, obrigada, Laina. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniele. Eu também gostaria de falar que eu sou mãe do Rafael, que tem 12 anos, e da Camila, que tem 9. A minha formação básica é fonoaudiologia e hoje eu trabalho com disciplina positiva, com comunicação não violenta, com círculos de construção de paz. Eu realmente acredito que hoje assim, a minha missão é ainda com a comunicação, mas uma comunicação voltada para as relações. E isso que você fala de que esteja em acordo, né, com coerência, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente pensa, sente, né, é bem significativo, ressoa muito para mim. Eu queria, de novo, convidar quem está aqui com a gente para participar, fiquem à vontade, coloquem seus comentários, suas dúvidas. E eu queria começar fazendo uma introdução, que a disciplina positiva é baseada nas teorias de Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, que inclusive eram contemporâneos da Maria Montessori. E o objetivo primário da disciplina positiva é ajudar a criar um ambiente socioemocional no qual as crianças possam desenvolver responsabilidade, respeito e contribuição como membros da sociedade, da comunidade, da sua família, enfim. Né? Então, esse é o princípio básico, né, de como a gente olha para isso.
E eu queria convidar a Laina para falar um pouquinho mais sobre os princípios, né, de Montessori, da pedagogia Montessori. Então, primeiro, Dani, é uma honra para mim também estar aqui falando contigo. Espero que todo mundo participe e aí a gente possa acrescentar, né, juntos. A pedagogia Montessori, eu acredito que se assemelha em muitos pontos à disciplina positiva, né? Interessante isso de eles serem contemporâneos, né? Porque é uma época que é marcada, assim, que é marcada por diversas questões sociais ali de pós-guerra, de transformação cultural, né? O período industrial. Então, a Montessori, ela observa que existe uma carência, né, na sociedade da época, e eu diria que é bem atual ainda, em relação ao cuidado com as pessoas que serão o futuro e que já são no presente, né? Então, no início de um dos livros que eu mais gosto dela, que é A Criança, ela faz uma análise que eu diria que é tipo uma sociologia da infância. Algo raro de se ver, né? Não tem muitos, tem estudos sobre isso, mas não são tantos assim, né? Então ela olha para a infância e para a mulher, né? E diz assim, ambos estão precisando de mais dignidade. E a dignidade de um reflete na dignidade do outro. Então ela é essa mulher revolucionária que viveu lá por volta de 1870, ela nasceu e viveu alguns longos anos. E olhou para a cultura e aprendeu com isso, né? E foi muito revolucionária nesse sentido, tanto para as mulheres quanto para as crianças. O objetivo maior dela, assim, no meu entendimento, é claro que eu ainda tenho muito que aprender, né? Mas era que a gente pudesse viver uma sociedade de paz. E aí tem também a ver com a CNV, que tu gosta e estuda, né? Há bastante tempo. Então, para que a gente possa viver numa sociedade da paz, num mundo melhor, a gente tem que cuidar tanto do nosso ambiente, quanto de si mesmo e quanto do outro. Então, a Montessori vai observando, acima de tudo, as vivências desses seres que estão se formando, e a partir dessas observações, ela vai percebendo que é muito semelhante o que acontece nas guerras com o que acontece nas relações entre adulto e criança. É um conflito, né? E é um conflito pautado na sensação de que o adulto, em geral, precisa se proteger de alguma coisa diante daquele novo ser que é único, que é imprevisível, que ainda não se conhece. E ele começa a agir de uma maneira muito defensiva para proteger alguma coisa, né? Ela diz isso inconscientemente. E vai se estabelecendo um conflito que se repete entre os povos depois. Os povos que vão de um lugar para outro, as pessoas que querem se aproximar, né? A gente vai vendo entre os adultos a reprodução desse conflito e dessa ausência de cooperação que a gente observa lá no início da vida dos seres crianças, né? Com os seus próprios adultos, vamos dizer assim, né? Os seus familiares. Ela usa bastante a palavra adulto para marcar. E acho que isso também tem bastante a ver com a disciplina positiva na questão da resolução de conflitos, né? Tem, tem. Enquanto você falava, eu estava pensando muito, né, nessa relação de poder, do poder sobre, né, ao invés do poder compartilhado. Então, quando se trata de guerra, também tem a ver com isso, né? Alguém querendo ter o poder sobre o outro, sobre os outros, né? E na relação entre homens e mulheres, então quando você falou que ela olhava para isso enquanto uma necessidade de dignidade, tanto da criança quanto das mulheres, me vem isso, né? De que cada vez mais a necessidade de uma relação de poder compartilhado e não de uma relação
de um dominando o outro, né? Essas relações de dominação mesmo. Que quando os direitos humanos, e isso tem no livro da Disciplina Positiva, a Jane Austen começa contando essa história, né? Que quando os homens, os trabalhadores, começaram a lutar por mais dignidade, por mais direitos dentro do seu trabalho, né? Eles acabaram modelando alguma coisa, porque era uma dominação que acontecia ali. E quando a mulher começou também querer mais dignidade nas relações entre as mulheres e os homens, porque inegavelmente era uma relação de poder do homem sobre a mulher, né? As crianças também começaram a ver isso acontecendo. Então tem uma frase que é bem marcante do livro da Disciplina Positiva, da Jane Austen, que fala assim: quando o homem perdeu o poder sobre a mulher, eles também, os adultos, perderam tanto esse poder sobre as crianças. Então as crianças começaram a ver que era importante que elas também tivessem voz, né? E isso que às vezes é compreendido como uma coisa negativa, né? Ah, os bons tempos, quando as crianças só obedeciam. As coisas não são mais iguais. Ah, os bons tempos. Era bom para quem? Exato. A Montessori diz que a criança começa a se tornar essa afronta, entre aspas, né? Porque a gente sabe que não é uma afronta, é um movimento... Foi? Caiu. É um movimento natural do ser humano, né? De vida, na verdade. A criança ativa é uma criança saudável, né? Que está viva, que quer viver. Mas ela começa a se tornar esse... E a Montessori é um pouco dura nas palavras, assim. Tanto quando eu li, quando eu compartilhei as leituras dela, eu vejo que às vezes as pessoas... Nossa, pegou pesado, né? Porque ela diz assim, realmente, vocês estão se sentindo afrontados com medo de perder o território para esse ser que está começando a se mostrar. E ela diz que isso começa a acontecer já na hora do sono da criança pequena. Que essa tentativa de fazer a criança dormir, ou que ela tem que dormir muito, é um dos primeiros conflitos. E a grande mudança e o início dos grandes conflitos é quando a criança começa a caminhar. Daí fica mais difícil controlar. Inclusive, as pessoas usam essa palavra, né? E um dos princípios básicos, assim, daí, de fundamentação, né? Eu diria que é filosófica essa fundamentação da Montessori, é da educação cósmica, o outro é da autoeducação e o outro é da educação científica. E o da educação cósmica fala sobre isso que tu tá falando, que é o equilíbrio, o cosmos. Né? Cosmos significa ordem. E a cosmologia estudava lá antigamente, com os gregos antigos, como a ordem natural dos corpos celestes, das relações entre os seres, é perfeita. Né? E essa ordem, a ordem, ela não é uma ordem de hierarquia, de superioridades e inferioridades. Ela é de complementação, porque todos os seres são interdependentes. Então, a Montessori usa esse princípio para dizer, não existe melhor e pior, adulto e criança como critérios de superioridade e inferioridade. O que existe são seres convivendo e trocando experiências. A tentativa de pular essa parte e querer mudar isso de uma maneira violenta, né? Ela vai gerar uma desordem. E desordem faz com que as coisas deixem de ser harmoniosas e não funcionem para ninguém. A ideia de que vai funcionar para alguém, não vai. Porque vai ter consequências que vão afetar também aquele que se julga dono do poder. Porque cria uma pressão, né? Cria uma coisa que quem quer, o ser humano faz parte, isso é uma fala do Marshall, faz parte de ser humano valorizar e querer a liberdade. E aí entra o princípio da autoeducação, que é acreditar que os seres que estão chegando no mundo, e também os outros, porque a gente estende isso, e na disciplina positiva com adolescentes tem isso, né? De acreditar que esse ser é capaz de dar conta de algumas coisas. Tu não precisa dar todas as respostas, todos os caminhos e ditar todas as regras.
Ele também tem algo a oferecer. Então, a ideia de que a gente aprende também sozinho, não só ouvindo ou reproduzindo o que alguém falou, né? E aí entra a questão do adulto na pedagogia científica, do professor, ou até o pai e a mãe, não serem ditadores de normas, que também está lá na disciplina positiva, e serem mais observadores do que professores. Primeiro se observa para conhecer. E depois que conhece, apoia. Ela diz que a educação é uma ajuda à vida. Então, eu ajudo a viver, mas só naquilo que eu sou necessário. Mais que isso é exagero. Né? É muito interessante isso, né? Porque realmente elas são complementares, né? Eu não entendo que falam a mesma coisa, né? Isso, a Kate falou estar com, né? Isso aí. Da importância dessas relações também, de tantas teorias que estão aí e o quanto eu vejo, e a gente estava conversando com a Laina antes dessa conversa ao vivo, sobre o quanto a disciplina positiva ela apoia num aspecto que está relacionado à linguagem e à prática. Porque às vezes a gente, como adulto, não, a gente recebeu uma educação também. E essa educação que nós recebemos, ela está dentro de nós. Ela passou por dentro, porque ela é o vivido da gente. Então, uma vez eu ouvi José Pacheco falando, né, que a pedagogia ela tem coisas moderníssimas hoje e que elas estão aí à disposição, né? Aí ele falou algo do tipo, mas quando o educador vai para a realidade prática, ele está lá com aquelas 30 crianças e com aquilo que ele viveu. Algo assim, não é exatamente o que estava nas palavras dele. E aí, Montessori vai embora, Vygotsky foge, Piaget some, se esconde, e ela tá lá, ele ou ela, o educador, está lá com o que viveu em termos de educação. Que muitas vezes, e aí eu falo, tanto educador quanto pai e mãe, né? A gente recebeu algo. E isso que a gente viveu, que a gente recebeu da escola, dos nossos pais, é muito forte no que a gente tem, é vivido mesmo. Então, para a gente conseguir transformar a nossa ação, né, a maneira como a gente se relaciona, a gente precisa experimentar e se desconstruir muito. Desconstruir muitas coisas que a gente experienciou enquanto criança. Uhum. E essa é uma coisa muito desafiadora. E a gente vinha conversando, né? Disso que muitas vezes, por mais que tenha a teoria, o educador está lá com a criança e é difícil de colocar em prática essa não interferência, essa observação, enfim, né? É bem difícil. Uhum. Eu queria trazer os 5 critérios da disciplina positiva. Não sei se você... Ah, deixa eu ver. A experiência, Jorge La Roça, é um processo que atravessa os seres, experiências que vivemos como alunos, como educadores, coordenadores. É isso mesmo, né? Então, esse processo da gente desconstruir passa muito pelo autoconhecimento. Por quê? Porque uma amiga até falava, eu amei, né? Que o autoconhecimento é um processo de desenvolver sabedoria. Era essa a frase que tu Era queria essa a né, frase. falar Não hoje. vinha, né? E agora eu lembrei, você vê, né? O autoconhecimento é esse processo da gente conseguir identificar as coisas enquanto elas estão acontecendo também, né? Exato. Então, eu acho isso muito importante. Ó, vou trazer pra gente os 5 critérios, tá? Da disciplina positiva. E aí a gente vai comentando cada um, para não ficar uma coisa só de ler. Primeiro, ajuda a criança a se sentir conectada. Isso significa se sentir aceita e se sentir capaz de contribuir. E na Montessori isso é a compreensão do que significa fazer parte desse cosmos que eu estava comentando, né? Entender que eu, o outro e o meio ambiente, de forma integral, estamos conectados e interdependentes. Mas tem, Exatamente. né, o processo de... E aí acho que a disciplina positiva é incrível, porque é como tu fala, tá aqui teoricamente. Agora, se reunir com um grupo e praticar isso
é fantástico, né? Eu acho porque aí a gente aprende vivendo, né? De forma montessoriana, né? E não Aprender a só viver. falando sobre, né? Passa por Perfeito. dentro. É isso que eu acho tão bonito, assim. Então, essa interdependência tem a ver, sim, com aceitação, com pertencimento, né? Uhum. Pertencimento é uma necessidade até, né? É mais do que um sentimento. Eu sinto que eu pertenço. Eu tenho uma necessidade de pertencer, porque quando eu me sinto apartado, isso dói profundamente dentro da gente, porque é uma necessidade não atendida muito, muito importante. Segundo critério, encorajar respeito mútuo. Então, quando o adulto fala, você me respeita, será que ele está respeitando essa criança quando ele coloca o dedo assim né? Então, aí vem aquele preceito da gentileza e da firmeza ao mesmo tempo, né? Uhum. E na Que Montessori ela acrescenta o exemplo, só para complementar, não perder. Né? Tu tem que ser um exemplo, é pelo exemplo que tu ensina. As palavras não têm o mesmo poder que a ação, né? exatamente. O modelo, o adulto é um modelo, né? É aquilo que está vivo ali. Outro critério, que seja efetivo a longo prazo. Considerar sempre o que a criança está pensando, está sentindo, o que ela está aprendendo e decidindo sobre si mesma e sobre o meio onde ela vive e sobre como ela vai fazer, que decisões ela vai tomar para o futuro. E aí vem aquela pergunta que eu coloquei na semana passada, né? Ela tá precisando, naquele momento que ela tá vivenciando, naquelas relações que ela tá vivenciando, ela tá precisando fazer coisas para sobreviver ou ela tem oportunidade para prosperar, para florescer? Incrível. É muito parecido, Dani. Isso me lembra o princípio da autoeducação, né? Que o educador permite observar a criança ao invés de ditar para perceber qual é o período sensível que ela se encontra. Ela está sensível a quê nesse momento? E aí essa liberdade que ele tem de escolher aquilo que ele quer, a criança, enfim, de escolher aquilo, ou o adolescente, faz com que ela encontre verdadeira concentração, verdadeira satisfação, se sinta realizado. E depois aí vem a repetição, precisar fazer isso muitas vezes para que possa se sentir, bom, agora, né, satisfez a minha necessidade. Ensinar habilidades sociais e de vida. Respeito, olha só o que você falou. Cuidado com os outros, consigo mesmo, com o mundo. Uhum. Resolução de problemas e cooperação. Isso aí. E aí na resolução entra a questão do erro, né? Isso. Uma regra da metodologia Montessori para as escolas, por exemplo, é que os materiais contenham o controle do erro. Então, quando a criança escolhe um material, né, num ambiente preparado, seguro, e que tem materiais propícios a isso, por exemplo, com controle do erro, ela escolhe e quando ela está usando, o próprio material mostra as limitações dele, o que é possível ou não fazer com ele. Por exemplo, um material de encaixe. Se, né, tu pode encaixar e desencaixar. Outras coisas começam a não fazer sentido para aquele material. Então, proporciona tentativa e erro, resolução de problemas e, na pedagogia científica, inclui o científico isso, né? Aceitar o erro como parte de um processo de experimentação. Que é bem mais bonito de enxergar isso num processo educacional do que a questão da punição e da recompensa com uma nota ou uma estrela, né? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, ambos, tanto Adler quanto Montessori, acreditam que a questão da punição e da recompensa são motivadores extrínsecos e que a criança não precisa disso, né? Que na verdade a gente vicia a criança nisso e que o ideal seria que a motivação dela seja em contribuir, em se desenvolver, né? Uhum. Então, e essa é uma coisa que eu acho muito interessante, porque a gente recebeu muito isso, né? De ter que ver um desenho da criança e falar, ai, que lindo!
Ai, que coisa mais maravilhosa! Ai, às vezes a gente nem entendeu, nem achou lindo, né? E a criança, na sua essência, ela não precisa disso. Ela quer observar, ela quer que o adulto veja. Ela quer ser Uhum. aceita, né? E quer sentir essa capacidade de contribuição. Então, se ela tá ali e ela tá percebendo que o adulto viu, ela não precisa ouvir que isso tá lindo. Ela só quer. Então, o máximo poderia ser assim: me conta mais sobre o teu desenho. Pronto. Isso é o suficiente. Só que se a criança recebe que é lindo, ai que perfeito, ai que princesa, ai como você tá linda, ai que trabalho sensacional, como você é inteligente, como você. Chega um tempo que ela começa a ficar viciada Uhum. nessas motivações extrínsecas, né? E É. que ambos acham que não é. A Montessori, inclusive, diz que isso é uma espécie de impedimento para o desenvolvimento, porque tira da criança a motivação, vamos dizer assim, dela, né? Interna. Interna, fica fora. E aí ela nunca se sente completando, porque o outro é um ser impossível de satisfazer, né? A gente precisa sentir isso em si. E ela dá um exemplo bem bacana, assim, de um caso de uma das escolas que ela observou ainda, né? Pesquisando, de uma criança que, enfim, fez algo contra a regra da escola. E tu tá, pra mim, parou o teu vídeo. Ai, meu Deus. Da Dani ou é só pra mim? Alô, oi? Voltou. Agora Voltou? voltou. Eu tava te ouvindo, mas E não. aí Sim. a criança que fez a coisa errada, vamos dizer assim, naquele contexto, foi chamada assim, ficou de castigo. E uma outra que fez algo louvável dentro daquele contexto também ganhou uma estrela. E aí ela diz que chamou muito a atenção dela no estudo dela, que tanto a criança que estava sentada no castigo, quanto a que tinha ganhado estrela, não estavam dando a mínima para aquele processo. A do castigo estava só esperando o tempo passar e testando mais ainda a paciência da professora que tinha colocado no castigo. E a da estrela, Se vingando, é, né? exato. E a da estrela tava ali por um tempo, achou legal, mas depois aquela estrela era grande, no caso, já tava atrapalhando ela. Ela queria fazer, né? Agir, tá bom, passou. E agora? E agora? Né? E tem uma coisa até da questão da responsabilidade aí, né? De a pessoa ser capaz de se autoavaliar e entender o valor daquilo que fez, que vai sendo tirada Uhum, essa capacidade quando fica no externo, né? É uhum. bem. E a gente vê com as crianças, assim, quando elas se tornam dependentes dessas recompensas, elas também se tornam mais insatisfeitas. É muito interessante de observar na prática, assim. Embora, né, como tu falou, né, quando é sincero e vem do coração e é um momento bacana, o elogio tem uma função importante, né? A Mas Jane daí não é Nelson, essa bajulação vazia, né? exato. A Jane Nelson fala uma coisa que eu adoro, eu sempre falo nos grupos, que o elogio é como um doce. De vez em quando, tudo bem. Todo mundo, é gostoso receber um elogio. O problema é quando isso se torna a única nutrição emocional diante do que a criança faz, né? Uhum. É como se a gente estivesse comendo só doce ao invés de comer fruta, arroz, feijão, né, salada. Uhum. Não vai ser suficiente, vai ficar vazio, não vai nutrir como precisa, não vai ser encorajadora. E aí, você estava falando disso, né, do descobrir as suas capacidades e do impedimento, né, vem o quinto critério, que é incentivar a criança a descobrir as suas capacidades, que é o uso construtivo do poder pessoal e autonomia. Fantástico. Deixa eu ver aqui, ó. A Karine, colocou. E como reverter se fizemos isso desde que a criança nasceu? Ah, é ótimo. Ótima essa pergunta.
Você quer falar, Laina? Eu gosto de dar Bem tranquilo. Na essa visão que a abertura, mas gente, como é que a gente costuma ver isso, né? A criança, quando a gente olha para ela como um ser não só inteligente, mega inteligente, observador, quando o adulto que cuida muda, tem ali um período de crise, onde ela não entende o que está acontecendo, mas logo, logo ela se acomoda, vamos dizer assim, né? E entende o procedimento. E o resultado é positivo, porque ela começa. E eu vivi isso na prática, porque com meu filho mais velho, eu fui estudando enquanto fui mãe, mas algumas coisas eu compreendi faz pouco tempo, né? Então eu pude ver com ele a diferença desse tratamento. E fez muita diferença para ele, na autoestima dele, na autonomia, na capacidade dele de se sentir feliz com o que ele fez. Antes ele tinha mais uma cobrança, um perfeccionismo, uma intolerância ao erro e uma constante comparação com o que eu tinha feito ou com o que um profissional tinha feito. E aí depois, com o tempo, ele foi aceitando mais que existia um jeito dele mesmo fazer. Né? nossa, completamente acredito em. Eu faria das tuas palavras as minhas. A gente vai mudar, e aí eu convido, como disse o William, né, um passinho de cada vez, que a gente seja amoroso com a gente mesmo, que a gente se perdoe, mas que a gente fique atento, porque o convite da disciplina positiva não é que a gente seja perfeito, e tá tudo bem. Eu também elogiei muito o meu filho mais velho. Mas foi um processo de desconstrução, como você falou. No começo tem uma crise, porque eles estranham. Mas hoje, assim, ele traz um resquício. Eu escuto ele ainda. Por mais que a gente não elogie mais, ele ainda busca esse reconhecimento a partir disso em alguns momentos. E eu fico firme falando. E aí eu devolvo. Você deve estar muito satisfeito com esse resultado que você conseguiu, né? Então ele veio todo feliz que ele não tinha ido muito bem lá numa prova, e depois ele fez uma recuperação e foi legal. E ao invés de falar, não, não, Michele, não tem como a gente ser perfeito, sem dúvida. É impossível, e quanto mais a gente consegue se dar colo, né, mais a gente consegue fazer melhor e modelar. Então teve momentos que ele me questionou coisas, não essa do elogio, mas outras coisas, e eu disse, cara, eu tô aprendendo com você a ser mãe. Né? Você é a minha primeira experiência, então eu realmente cometi mais coisas, mas tudo que eu vou aprendendo vai sendo também em benefício da tua educação. Então, assim, hoje ele tá menos, mas ele é mais autoexigente, né, do que ela já é mais livre, que já pegou mais essa educação um pouco mais livre, um pouco não, bem mais livre, né, de menos cobranças e menos elogios também. E aí, assim, eu me fortaleço nisso, né? Me fortaleço no que eu estou enxergando. Nossa, você se esforçou para chegar a esse resultado. Como você está se sentindo? Isso aí. Então, Ai, esses adoro são essa os frase. exemplos, né? Esses são os exemplos. Eu confio na tua, né? Olha, como que, olha que trabalho, não sei o quê. Ai, deu muito trabalho. Eu fico ali para escutar. Deu muito trabalho, mas você está satisfeito com o resultado? Tô satisfeito. Então, cara, isso é o mais importante. Esse foi o teu melhor, né? E acho Então, massa o que tu fala de. Desculpa te interromper, mas só para não perder imagina. e ficar longe. Tu falou assim, tu relacionou cobrança com elogio. Né? Total. E realmente é incrível como tem um número grande de crianças e adolescentes que são elogiados demais e aí se sentem na obrigação de corresponder à expectativa do adulto de oferecer de novo um desenho incrível toda vez, né? Com medo do que vai vir quando não for incrível. Não, e aí começa a amadurecer e a ver outros desenhos e comparar com o seu. E aí começa nessa coisa que o Marshall fala que é uma das maneiras da gente se sentir péssimo, né? De se Uhum, sentir miserável, o Marshall da CNV, que é justamente a gente começar a se comparar. Né? uhum. A Kat falou uma coisa que acreditar que não ser perfeito e demonstrar para os filhos isso é ensinar a nossa humanidade, de fato,
completamente. Como a gente modela para eles que errar faz parte, que errar está tudo bem, que faz parte do processo, que é assim que a gente aprende, se a gente for extremamente autoexigente com a gente mesmo. É. A gente não vai ter coerência com isso, né? Tanto que o processo científico, ele é baseado no erro, né? Então, todas as descobertas que a gente tanto utiliza e que são tão idolatradas pela sociedade técnica, né? Elas vieram de processos, às vezes, de 1000 tentativas. 2000 tentativas e milhares de erros, frustrações, trabalhos perdidos. E só foi possível pela persistência e por se enxergar como esse sujeito que, bom, posso tentar de outro jeito. Porque se o cientista não tolerasse a frustração e não se sentisse capaz de tentar de novo, ele abandonava o projeto depois de errar 500 vezes, né? E ao mesmo tempo, uma coisa também que eu acho que a disciplina positiva complementa a metodologia Montessori é nessa questão de acolher a imperfeição, né? Não que a Montessori não tenha isso, ela tem. Inclusive, ela fala uma coisa linda sobre o amor, que depois eu separei um trechinho, se tiver um tempo. Ela tem o afeto, tá presente o tempo inteiro, né? Mas é difícil para as pessoas entenderem como ser firme e gentil. Então, elas acham que quando a gente fala de firmeza, de organização, a gente está só falando de limitação e de algo duro e rígido, né? E a disciplina explica muito bem como fazer a disciplina positiva, esse equilíbrio ali na prática, quando a criança sai do esperado e faz algo chocante, como tu falava antes do educador, né? Eu, no começo, eu me cobrava muito e cobrava muito dos educadores que conviviam comigo. Porque eu tinha muito em mente, bom, vamos realizar o que é certo, vamos agir como é correto. Só que se não tem a compreensão do ser humano, se não tem o acolhimento da dor gerada pelo erro, vai criando uma tensão que vai ficando cada vez maior, que leva num resultado muito pior do que aceitar pequenos erros no percurso, né? Ai, muito interessante isso, né? Esses limites que você fala, né? Que quando a gente fala da gentileza e da firmeza ao mesmo tempo, e é isso, né? Porque a gente sabe ser muito gentil, a gente sabe ser muito firme, mas o convite é como que a gente dá limites de uma forma respeitosa. E quando a gente fala do poder com ao invés do poder sobre, é diferente de dizer, porque às vezes as pessoas falam, mas isso é permissivo, né? Isso vem muito como uma dúvida, que a disciplina positiva seria permissiva. E a pedagogia Montessori também. As pessoas têm essa mesma confusão. Olha que interessante, eu não sabia que tinha isso com Montessori. E que, na verdade, há uma relação de respeito mútuo, mas é uma relação onde não se perde de vista que o adulto é o adulto. Ele não vai ter um poder sobre a criança, mas ele é o adulto. Então, tá todo mundo no mesmo barco, mas o capitão é o adulto. Porque tem coisas que... E tem uma frase muito legal, assim, que eu vou respeitar a tua opinião, o teu ponto de vista, mas se eu precisar usar do meu discernimento e do fato de eu ser o adulto da relação, que eu tenho dimensões a respeito disso, eu vou fazer de uma forma respeitosa. Eu acho que é difícil esse limite aí, né? É super desafiador. Eu, pelo menos, vejo como uma das coisas mais desafiadoras para mim, pessoa, né? Mas não é impossível. A gente vai fazendo ajustes. E às vezes a gente erra a mão. Né? Então, às vezes eu fico extrema, porque eu não erro a mão muito para gentileza, eu erro mais para firmeza. Né? Eu sempre falo isso. Porque é de onde eu vim também. Então, essa questão, ela é sutil, mas ela é possível. E aí, assim, errei a mão, o que eu faço agora? Eu posso me reconectar. Eu posso reconhecer que eu errei.
eu posso pensar numa maneira de restaurar isso, né? Restaurativo. Então eu vejo que a disciplina positiva e vejo Montessori também como metodologias de restauração, né? E restauração das relações, de que está baseado em conexão, é mais importante. Exato, Kati. A autoridade do adulto e não o autoritarismo. A Montessori dá um exemplo muito lindo. Ela fala assim, sobre isso, né? Sobre a gente aprender a se adequar. Quando se adequar e quando não se adequar, né? E claro, ela usa palavras, assim, um pouquinho diferentes. Ela fala que o adulto tem que se revestir de humildade. E não é regredir, mas se adaptar à criança no sentido que se ele é mais forte e mais capaz, ele deve ter mais paciência e visualizar o trajeto para além do imediato. E a criança vai ter, ao contrário, uma visão mais curta e um pouco menos de paciência. E aí ela dá um exemplo do elefante, de uma manada, é manada, de elefantes, que quando eles estão migrando, vai aquele grupo de elefantes, né? E se tem um filhote, todo o grupo diminui o ritmo e até para se o filhote precisa parar. Então, é um ajuste, né? Por cuidado, mas porque está sendo observada uma necessidade. Então, ela acredita que quando a criança vive num ambiente de respeito, ela se autorregula e ela não pede o que ela não precisa. Porque eu acho que outro medo comum que eu observo nas pessoas é assim, mas se eu respeitar muito, se eu der essa abertura, aí vai tomar conta, né? Aquele linguajar comum. É o oposto. Eles ficam tranquilos, eles ficam satisfeitos, eles não precisam mais tomar conta de nada. Porque eles estão de verdade seguros. Porque sabem que o adulto se adapta, se adequa, mas ainda está guiando, ainda está protegendo, né? Que linda essa É metáfora. lindo, né? Eu também achei. Eu fiquei apaixonada por isso. E os adultos, em geral, querem que a criança ande mais rápido, né? O oposto. Ao invés de... Quanto tem isso, né? De a gente. E aí é um enorme desrespeito ao tempo, ao ritmo, à compreensão da criança, né? Então, tanto a disciplina positiva quanto a comunicação não violenta trazem muito isso, né? Desse poder da escuta, do poder de parar um pouquinho, porque respeito, a origem dessa palavra é olhar de novo. Eu olhei rápido, mas eu respeito, eu vou olhar mais uma vez para ver se eu consigo compreender de fato. Respeitar é esse movimento, eu vejo o respeito como algo muito ativo, né? Que a gente precisa estar atento ao que está se passando ali. E aí tem a ver com a dignidade, né? Conseguir reconhecer que o outro é digno dessa pausa e dessa dedicação. É verdade. Ai, que lindo. E aí, o que que acontece, né? Diante dessas relações de conflito, das coisas que acontecem entre o adulto e a criança, ou entre crianças, enfim, ai, congelou. Congelou de novo, né? Eu vou falando até. Agora não dá para ouvir. Voltou. Tá, internet. Ai, desculpa, gente. Mas enfim, que esses momentos de conflito, eles são oportunidade para a criança desenvolver e aprender habilidades, né? Que tem a ver com autocontrole. E aí eu gosto muito de falar, como que você modela diante de uma situação desafiadora? Você se desorganiza todo como adulto? Ou você também modela isso, autocontrole? No momento do conflito é oportunidade para a gente aprender a tomar decisões apropriadas. Aprender independência, autonomia, responsabilidade sobre mim, sobre o outro, sobre a nossa relação. Conflito é oportunidade de construir muita coisa. E às vezes a gente, como adulto, tem uma necessidade de abafar o conflito. Impressionante.
de cortar, de impedir que ele esteja ali. A gente quer que aquilo pare, né? Então eu quero que o meu filho obedeça, eu quero que ele faça o que eu quero que ele faça. Mas isso é respeito? Na hora que eu faço, o que eu quero, né? Então eu quero que ele faça aquilo que eu quero na hora que eu quero, né? E quanto a gente se abre de fato para a necessidade da criança. Então, na disciplina positiva, eu vejo que a Montessori também traz isso, que o adulto ele tem o papel de ajudar a criança a desenvolver as suas habilidades. Exato. E aí o importante é o caminho, não é o fim, né? Exato. E aí é um dos exemplos mais fantásticos e simples, assim, que a Montessori dá. A caminhada com uma criança. Ao sair para caminhar com uma criança é um exemplo lindo de toda a pedagogia Montessori, ao meu ver. Porque durante a caminhada de uma criança, a gente vê que ela vai parando, ela olha detalhes, ela pergunta, escuta a resposta, procura mais detalhes. Ela não tá só querendo chegar até o parque, ela tá aproveitando, e ela dá o exemplo do carrinho, né? Da babá levando a criança para passear no parque, porque ela fala, inclusive, das diferenças entre as classes sociais. E como a criança que tem tudo também está sofrendo uma violência. Do mesmo jeito que a criança que não tem. Uma porque não tem um ambiente seguro, e a outra porque o ambiente seguro demais sufoca. E não é mais segurança, é aprisionamento. E aí ela dá o exemplo do carrinho, que a criança é levada rapidamente, aí a babá tira a criança do carrinho, quando chegou no parque, ela anda um pouquinho, bota de volta, mas o caminho podia ter sido a caminhada, né? E ela podia ter aproveitado todo aquele momento, que aí eu acho que entra também no que você estava falando antes, para conhecer a realidade. Às vezes, a compreensão da realidade que nós temos foi tão misturada com fantasia, ou foi tão... A gente foi impedido de olhar, de exercitar a admiração pelo mundo, pelo outro, pela realidade, e a gente desaprende. E aí mistura demais a nossa fantasia, a nossa neurose, enfim, com as coisas que estão acontecendo. A gente perde a capacidade de saber o que é fato, o que é opinião, né? E aí, consequentemente, o nosso autoconhecimento fica totalmente prejudicado. E aí, a partir disso, como é que eu vou me relacionar se eu nem sequer estou entendendo direito onde eu tô, que momento eu vivo, que pessoas são essas? Nossa, você falou uma coisa muito preciosa. E aí se conecta não só com a disciplina, é que para mim é muito difícil. Minha cabeça o tempo inteiro funciona pensando na comunicação não violenta e na disciplina positiva, né? Quando você fala isso, que a gente perde a capacidade de compreender o que é um fato e o que são as nossas interpretações disso, então, em relação ao outro, né? Uma ação, o fato, o observável, aquilo que eu posso filmar, que é uma realidade compartilhada. Muitas vezes a gente tem conflitos gigantescos, absurdamente gigantescos, não pelo que aconteceu de fato, mas pelo que eu acredito que foi o motivador daquela pessoa. Ah, essa pessoa está fazendo isso para me cutucar. Essa pessoa está com inveja, quer me derrubar. E aí eu começo a agir, aí eu estou trazendo o produto, né? Mas a gente também faz isso com a criança. Essa criança não tá dormindo porque ele quer me enlouquecer. Isso. Essa criança quer me enlouquecer. Por que tem gente que bate em bebê? Porque perdeu o seu autocontrole e porque talvez esteja na sua cabeça interpretando uma série de coisas que não são reais sobre o porquê da criança estar fazendo determinadas coisas. Então, gente, eu vivi isso. Meu filho, quando tinha uns 10 meses, ele me dava tapa na cara. Às vezes, né? E aquilo me causou um troço assim, eu não tinha, não sabia as coisas, não estudava essas coisas, né? E eu falava, mas o que é isso? Eu preciso ensinar que ele tem que me respeitar.
E aí um dia eu tava com aquela dor, encontrei uma outra mãe e falei assim, nossa, não tô entendendo, mas ele bate às vezes na minha cara. E ele batia e ficava rindo, porque tinha um efeito incrível Uhum. aquilo, né? Eu imagino. O adulto reage ao negócio, assim, e Uhum. vai. Então, assim, a Jane Austen fala que a criança, ela quer atenção. Não importa se é pelo lado muito ruim do adulto ficar enlouquecido em alguns aspectos, ou porque, né? Mas a Uhum. interpretação da gente causa. Todo mundo rindo que ele me batia na cara. Olha, gente. Cacetadas, né? Quase uma cacetada. Ai, ai. Então, assim, a gente faz isso o tempo inteiro em relação aos outros adultos e em relação às crianças também. Um monte de interpretação que às vezes atrapalha na maneira como a gente responde a isso, fazendo com que a gente reaja, bate no nosso botão emocional, né? A Montessori dá um exemplo muito fantástico, que tem tudo a ver com o que está falando. Ela diz assim, existem necessidades que são vitais, né? Acho que ela usa a palavra natureza, ela fala muito da questão da natureza, né? Então, é natural, vamos dizer, natural é quase igual a saudável, tá? Dentro dessa compreensão. É natural que a criança se movimente, é natural que a criança busque atenção, é natural que ela busque relacionar-se, mexer, descobrir, explorar, né? Isso é natural. Não tem, quando um adulto, ou enfim, ou um objeto colocado pelo adulto, às vezes, né? Vai contra um movimento que é vital, a criança que ainda tem disposição de vida, porque se fizer muito isso, ela para de tentar, né? Ela vai reagir buscando a vida, né? Então, é quase que, não estou dizendo que é o teu caso, mas é quase que levar um tapa na cara para acordar, entendeu? Chamar Sim. atenção, né? Mas assim, o movimento, ele vem com esse intuito. Ela dá o exemplo do dente. Acho que fazer qualquer movimento que vá contra a energia de vida da criança é como querer impedir que um dente nasça naturalmente. Uau! Bom, né? Montessori, adorei os exemplos dela. Fantástica, né? Outra semelhança, ela usa Fantástica, muito exemplo. Tem uma criança fantástico. chegando aqui. E... Oh, Gente, eu queria ver, vocês têm dúvidas? Laina, você tem alguma... Oh, pois, Martim. acordou. Ele recém acordou, então ele tá querendo. Querendo um colinho. Ah, que participação especial. Tá ainda com soninho. Aham. Vou ajeitar aqui, daí ele vai dormir no meu colo. Eu queria saber se tem alguém que quer colocar alguma coisa. Eu queria trazer algumas coisas dessa noção de capacitar da disciplina positiva. Mas eu queria checar. Ai, o Eu William vou falou só. que precisa deixar o rio fluir. Verdade. Para mim faz muito sentido. Eu queria Teve trazer vários alguns comentários exemplos. legais aqui que passaram. Ó. Teve muita coisa muito Observar a legal. Marina, observar a criança é uma maneira de respeitá-la. Isso aí. É Olha, verdade. Tati, querida. Teve vários. Eu fui acompanhando aqui os comentários para ficar atenta se tinha alguma dúvida. Eu queria trazer uns exemplos agora, porque uma das coisas muito lindas que a Laina falou é isso, do quanto ela sentiu que a disciplina positiva ajudou em termos de linguagem, né, Laina? Você quer Uhum. falar isso? Eu acho que E às vezes nessa hora de interferir, né? Porque não interferir, ok, interferir demais automático. Agora, como interferir da maneira adequada? A Montessori, ela dá um roteiro de apresentação. Então, duas funções, vamos dizer assim, básicas do educador, né? Observar cientificamente fatos, não interpretações de mil tipos. E depois apresentar o mundo, o ambiente, os materiais. E aí é bem legal de observar que nos materiais assim de apresentação é por etapas. E a linguagem é sempre do simples para o complexo, né? Objetiva, frases curtas, olhando nos olhos e em tom de voz baixo.
Eu tô resumindo, claro, né? Tem toda uma reflexão sobre isso. Pronto. Ah. Então, eu vou pegar um ganchinho disso que você traz, e aí sobre as definições de capacitar, tá? Para a disciplina positiva. Então, eu vou dar alguns exemplos, são inúmeros, e a gente não vai ter todo esse tempo, mas queria contar para vocês. Para a disciplina positiva, para o Adler, né? Dar o poder para a criança e para o jovem, né? Para terem controle sobre as suas vidas e aprender com os seus erros. E aí tem algumas sugestões aqui de linguagem. Então, a primeira é que nós adultos podemos encorajar essas crianças e adolescentes nas suas capacidades, demonstrando fé, demonstrando que a gente acredita na capacidade deles. Uma fala poderia ser isso: eu acredito em você. Eu confio na tua capacidade de pensar nas melhores soluções para isso. Dani, deixa eu te dar só uma coisa que eu lembrei agora que tu falou isso. Tem muita criança que quando não se permite que ela tenha autonomia, ela acredita que ela é incapaz. Eles usam muito a frase, eu não consigo. Eu não sei, eu não consigo. Eu não sei, eu não consigo. E eu lembro que a gente usou tanto uma vez essa frase de encorajamento, você consegue, você é capaz, que a criança, depois de um tempo, uma criança que não conseguia, ela começou a fazer as coisas e dizer, eu consigo para ela mesma. Se encorajando, né? E olha que legal, né? Às vezes a gente pode dizer assim, faz, eu tô do teu lado, né? Faz a tua parte, eu confio que você vai conseguir. Gente, é muito poderoso isso, né? Outra coisa que é encorajadora. Ai, gente, eu queria falar o nome de todo mundo que eu vi entrando, pessoas queridíssimas. Eu queria muito falar, muito obrigada por vocês estarem aqui ouvindo a gente. A gente está se encaminhando para o fim. Eu estou trazendo umas linguagens e aí a gente vai costurando, né? A ideia era muito ser isso, uma costura. Outra coisa, por exemplo, a criança está lá no meio do conflito, né? Criança, e aí a gente sabe que criança até 12 anos, né, gente? Então, respeita a privacidade da criança. Então, falar, eu respeito o teu tempo, eu respeito que agora você não esteja conseguindo falar, por exemplo, né? Mas eu estou disponível para você conversar, para a gente conversar quando você tiver vontade, né? Que mais? Outra coisa que é encorajadora. Saudade, Mari, também. Que a gente pode, como adultos, expressar os nossos limites, né? Então, compartilhar com a criança aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, sem dar sermão, porque sermão é um tipo de punição, né? Sem fazer discurso moralista, sem ficar insistindo numa coisa naquele momento, mas dizer o limite da gente. Então, por exemplo, agora eu não estou disponível para conversar. Eu também estou muito emocionado com isso que aconteceu e eu preciso de um tempo. Isso também modela autocontrole e autorregulação das crianças, né, e adolescentes. Enfim, tinha muita coisa, acho que vai ter que ficar para um outro momento. Eu tenho aquele trechinho que eu te falei da Maria Montessori sobre o amor. Ah, maravilha. Vamos terminar com isso, agradecendo muito as pessoas que estão aqui com a gente, que compartilharam essa noite.